Se tu chegou agora, já fica ligado, porque o nosso encontro de hoje tem perrengue, tem bastidor, tem muita música e muita cultura. E hoje tem agenda rolezeira, claro, e tem o quadro Repórter por um Dia, que a gente vai girar pela cidade e muita coisa pode acontecer. E pra fechar com chave de ouro, a gente recebe aqui no estúdio a artista Luana Maia, que tá movimentando a cena cultural aqui em Porto Alegre com seu novo disco, Estilhaços e Territórios em Corpos. Então te ajeita confortavelmente no sofá, no banco da praça, no toco de árvore, porque o rolezinho na TV de hoje tá só começando. E bora de agenda cultural pra gente começar essa reta final de 2025. No dia 18 de dezembro tem show com Miguel Veleda no Café Mal Assombrado em Porto Alegre. Atualmente o cantor está no processo de composição do seu mais novo trabalho, um EP com previsão de lançamento em 2026. Na sexta-feira tem especial Amy Winehouse com a cantora Mel Costa no Bar Opinião. Mel é reconhecida pelo próprio pai de Amy como a intérprete oficial da cantora britânica. O show começa às 21 horas. Tem a apresentação da banda Ultraman também na sexta-feira, dia 19, às 20 horas. No palco, o grupo entrega uma verdadeira experiência musical e cênica, com presença vibrante, letras afiadas e muito groove. Nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, o Teatro Túlio Piva vai receber a apresentação do show A Arte do Encontro, com Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro. Serão 3 dias de shows com esses dois grandes artistas da cena musical gaúcha, que produziram esse espetáculo em comemoração aos seus 40 anos de amizade. As apresentações começam às 20 horas. E tem Jorge Aragão no Araújo Viana no sábado, às 21 horas. A turnê Vamos Festejar passa por Porto Alegre trazendo o melhor da carreira do cantor, um dos maiores nomes do samba e da MPB. Uau, quanta coisa boa, né, Jean? Pois é, muito legal, né? A agenda cultural de Porto Alegre vibrando e sempre com muita música. Tem bastante música, bastante gente produzindo música e também tem a galera que vem de fora que incrementa ainda mais essa cena cultural e musical, né? Falando nisso, a gente sempre fala o que não vai perder e eu, essa semana, eu não queria perder Jorge Aragão. Eu sou muito fã de Jorge Aragão, vai estar aí, né, esse final de semana. No sábado, no Bar Opinião? Não precisava disso. já deu serviço, né, amigo? Já deu, você acabei de dar o serviço, isso aí. E para conferir a agenda completinha cultural de Porto Alegre, é só tu acessar o site rolezinhocultural.com.br. E hoje o Rolezinho troca o estúdio pelo palco e leva um fã para viver um sonho. Ander Mello foi assistir Lagoon e participou do quadro Repórter por um Dia. E foi daquele jeito, né? Muita gritaria, gente feliz, alegre, emocionada. E aquele relato do fã de verdade, que sabe, que conhece a banda. Bora dar uma olhada. Tá feliz? Eu tô muito. Porque eu sou fã. Oi pessoal, eu sou o Ander Mello e hoje eu sou repórter por um dia no Rolezinho aqui no show da Lagoon. Aluguei um conversível vermelho da cor da... Oi, boa noite, qual é o teu nome? Eu sou Luísa. É o primeiro show que tu vem da Lagoon ou não? Não, eu venho desde 2023. Hoje eu tô aqui, eu acabei de voltar do Uruguai. Eu vim de carro hoje. Eu vim de carro do Uruguai hoje. Vim só pra ver o show, na real. Nara, quais são as suas expectativas pro show hoje? Eu tô na expectativa de ver o show do Lagoon. É muito bom, né? É muito bom. E tu veio com quem, Nara? Eu vim com a minha filha. Cadê tua filha? Que é super fã, que tá tímida, se escondeu ali. Ela se escondeu. Um beijão pra Lagoon, que... Você quer me calar? É incrível pra mim, me acompanhou em todas as fases da vida. E é isso, espero que seja um ótimo show. Expectativa muito alta, faz mais de um ano que eles não vêm aqui pra Porto Alegre. Então, assim, altas expectativas, a gente quer muito curtir esse show, entendeu? Vamos abrir esses portões e vamos lá! Eu espero um show maravilhoso, espero gritar e cantar muito. E qual a música que tu tá mais esperando ouvir hoje? Eterno Agora. Eterno Agora, essa música é perfeita, né? Eu também acho. E qual é a expectativa de vocês pra hoje no show? Eu acho que vai ser um show muito bom, eu tô com a expectativa lá em cima, porque eu tô muito animada. É muito fã? Não muito, eu comecei tipo... não muito. Adorei a sinceridade dela. Eu tô uma expectativa lá em cima também. Eu escuto eles desde o ano passado, assim. Eu perdi o show deles no Planeta e escutei da fila, porque tinha muita gente pra entrar. Eu acho que vai ser muito legal e eu conheço 2 músicas. E qual é a tua música favorita dessas duas? Aquela do inverno. Hoje não vai dar praia, mas nem vai tocar essa. Já acabou. Hoje não vai dar praia, mas não tem problema. Amores de inverno existem. Ei, chegou a fã! E qual que é a tua expectativa pro show hoje? Seja bom, que eu tô animada, né? Que tem tempo que a gente comprou o ingresso.
E a gente vai falar com a banda agora. Tá boa. Sou o Underman, do Rolezinho. Tudo bem, galera? Eu sou o Undermela, da equipe do Rolezinho RS. E eu quero saber de vocês, qual música vocês acham que o pessoal hoje tá esperando mais ouvir? Nossa, eu chutaria Cidade. Cidade. É uma coisa que tem rolado muito, a gente vê em todas as cidades e como é a nossa primeira vez com essa tour aqui, eu acredito que a galera tem esperado bastante. Ah, eu perguntei bastante na fila. Realmente o pessoal tá esperando escutar muito essa música. Muito legal hoje aqui. Vou aproveitar assim. Então é isso, eu dancei, eu pulei, eu curti, eu fui feliz, mas acabou. E agora eu vou finalizar aonde? Comendo um dogão aqui, no dog da Janete. E esse foi o Repórter por um Dia no Rolezinho. Tchau! Valeu, Undermelo, pela participação especial como repórter por um dia do Rolezinho. E agora a gente vai falar de teatro, dança, música, de festival. Vai acontecer a 27ª edição do evento Porto Verão Alegre, que vai ser entre os dias 8 de janeiro e 8 de fevereiro, em 17 palcos da capital gaúcha, reunindo clássicos e novidades do teatro, além de sucessos da música local e nacional. Entre os artistas confirmados estão Nani People, Grace Janucas, Thiago Lacerda, Chico Brown, Arrigo Barnabé, Mascavo, Duca Lendecker, Renato Borghetti, Cleiton e Cledir. Os ingressos já podem ser adquiridos a partir do site do portoverãoalegre.com.br com preços acessíveis. E agora, para continuar, vamos de 8 espetáculos que tu não pode perder dentro do Festival Porto Verão Alegre. E a gente começa com A Vingança é um Jardim Selvagem, que vai acontecer dias 8, 9 e 10 de janeiro, às 20 horas, na Zona Cultural. Essa é uma comédia dramática musical. Também temos Bailei na Curva, nos dias 13, 14, 15 e 16 de janeiro, às 20h30, no Teatro da Unicinos. É uma comédia dramática, um clássico do teatro gaúcho. E vai rolar o espetáculo infantil O Reino Infante, no Teatro Carlos Carvalho, dias 13 e 14 de janeiro, às 17 horas. Para quem gosta de música, vai ter Chimarruts dentro do festival. O show acontece no dia 23 de janeiro, às 20h30, no Teatro da Unicinos. E tem o espetáculo Nasci pra Cederci, no Teatro Simões Lopes Neto, dias 23 e 24 de janeiro, às 20 horas, e no dia 25, às 16 horas. É claro que vocês não podem perder o espetáculo O Profeta Louco. Vai estar fazendo uma apresentação única dentro do festival no dia 27 de janeiro, às 20 horas, no Teatro Simões Lopes Neto. E tem o espetáculo Nós em Off, a grande comédia, no Teatro Renascença, dias 29 e 30 de janeiro, às 20h30. E é claro que para encerrar essa seleção de espetáculos não poderia faltar ela. Nani People vai fazer apresentações nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, às 20 horas, no Teatro CIE. É uma comédia para todo mundo curtir. E muito espetáculo legal. O Porto Verão Alegre sempre vem, né, com 2 pés na porta, trazendo muita coisa boa aqui do Rio Grande do Sul e também do Brasil, né? Falando, né, que são muitos mais espetáculos do que esse que a gente trouxe, né? Mas a gente tentou trazer um pouquinho do que vai acontecer no festival. E eu acho que um dos destaques, assim, que eu ainda não assisti, mas gostaria muito de assistir, é o espetáculo da Grace Janucas, né? Eu assisti o Nasci pra Cederci.
que a Grace faz maravilhosamente, brilhantemente. Grace, que eu não me atrevo a falar o sobrenome porque eu não consigo, eu me perco. E vai acontecer no dias 23 e 24 de janeiro, às 20 horas, e no dia 25 às 18, lá no Teatro Simões Lopes Neto. Vale muito a pena ir assistir a Grace. E agora a gente entra num clima mais sensível. A gente vai receber aqui no estúdio Luana Maia, uma artista que está ganhando os palcos da capital, fazendo um trabalho com memória, território e também muita emoção. Ela que lança o álbum Estilhaços e Territórios em Corpos, um disco que mistura política, espiritualidade, ancestralidade e muitas camadas sonoras. Seja muito bem-vinda, Luana Maia. Aê! Aí, chega Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda ao nosso rolezinho. Fica à vontade. Daqui a pouco já preciso para hidratar as pregas. Então, pra gente começar, primeiro seja muito bem-vinda, né? Muito obrigada. E pra gente começar, a gente quer saber o que é esse disco que vem aí e como é que isso se mistura dentro da tua trajetória artística aí. Esse disco ele é um compilado de muitas composições que eu tenho feito desde que eu iniciei no meu processo de escrita, né, criativa com a música, né? Eu sempre gostei de escrever, mas quando eu comecei a entender que eu poderia compor também, musicalmente falando, isso vem fazendo parte da minha vida e esse álbum é essa junção de algumas dessas músicas que me acompanharam nessa trajetória. E é por isso que é o território, né? Porque são de momentos diferentes que eu fui transitando ao longo de territórios, além de território espaço, território pessoas também, né? Eu entendo o território como um corpo também, pessoas que a gente se relaciona, isso vai interligando na nossa vida, né? Então são músicas que são de diferentes momentos, né? De diferentes fases. E esse estilhaçar também tem muito relação de momentos de rupturas da minha vida que foram processos e que fazem ser o que eu sou hoje, mas que já não é mais o que eu era antes, né? Então, por exemplo, a passagem do meu pai, quando ele faleceu há 2 anos, foi um processo que eu me reconheço o que eu era antes e o que eu era depois, né? O momento que eu comecei a frequentar o terreiro também é o que eu era antes e o que eu era depois, né? A enchente que atravessou a minha vida, né? E que as nossas vidas, né, aqui do Sul, né, mas no meu caso também, que entrou na minha casa, que entrou, né, é um estilhaçar do que eu era antes e do que eu sou depois. Então isso tem essa relação, né, e faz o que a gente vai... São composições que, né, ficaram marcadas, mas são momentos do que não volta mais, né? O estilhaço é isso, é uma coisa, é uma quebra, uma ruptura que tu pode até reestruturar, mas nunca vai ser mais a mesma coisa, né? O fragmento, ele fica tão pequenininho que tu não vai voltar a ser o que tu era antes, né? Exato, então... que potente isso, né? De poder se ressignificar e ressignificar coisas da tua vida através da arte, através da música, né? Exatamente. Pra isso que a arte serve. E Luana, esse álbum, ele atravessa muitas coisas, né? Uhum. Eu tenho aqui passado, futuro, sagrado, profano, luta, afeto. Em que momento exatamente da tua vida esse trabalho nasce? Na verdade, ele nasce já desde um momento que eu me constituí, acho que eu entendi que eu sou artista, né? Porque eu já nasci num meio musical com meu pai, né? Ele era artista, ele era de Pernambuco. Ele foi conseguir se colocar como artista depois de muito tempo, porque a vida não deu essa oportunidade no início, né? Então, mas ele tinha essa ânsia e ele, depois dos 50 anos, ele decidiu, não, eu vou viver de arte, vou vender, né, minhas obras de arte junto com a minha mãe, que era junto com a minha mãe. E ele também era sambista, né? Não era de profissão. Mas ele se colocou como esse artista, então eu sempre tive esse apoio familiar de, tipo assim, não, se tu quiser ser isso, tu pode ser isso, né? É possível, por mais que seja muito difícil. Então eu sempre vi essa dificuldade na casa, mas também sempre entendi que era uma realidade possível. O que é muito difícil para muitas pessoas que não, né, dentro desse preconceito. Só que mesmo com toda essa realidade, eu fui para outros caminhos antes, né? Eu fui para biologia, fiz outras coisas. Então eu ainda não... Eu gostava de fazer música, mas, né? Quando eu decidi, não, mas isso aqui pode ser meu meio de trabalho, né? Pode ser o que eu posso viver para isso,
né, que eu tinha em torno de 20 anos, mais ou menos, foi aí que eu percebi, não, acho que eu posso viver com isso, né? Então, foi aí que eu tomei uma consciência de ser isso e poder, né, trazer isso para minha vida. Então, eu acredito que ele nasceu desde sempre, né? Sempre esteve, mas acho que a consciência, né, foi quando eu iniciei essas composições, né? Que foi quando eu entendi que eu podia pegar todo o meu processo criativo e colocar em música. Então, acho que isso é um processo de consciência, né? Que bom, a gente agradece por esse momento, né? Por essa consciência. Sim, e vendo um pouco do que a gente recebeu, assim, do material, ele é um álbum que ele é muito diverso, né? Tem jongo, tem forró, tem samba, vários estilos musicais. Isso já era uma escolha desde o começo da criação do álbum ou foi se construindo ao longo? Na verdade, com os produtores junto comigo na produção musical foi o Tuti Rodrigues e o Gelson Oliveira, né? Duas pessoas muito importantes no cenário musical aqui do Sul e do Brasil e que tem referências muito brasileiras, né? E ritmos muito afro-brasileiros, né? Ambos, né? E foi muito legal essa trinca que se formou, porque o Tuti dentro dessa questão percussiva dele e o Gelson da voz, dentro da harmonia dele e do violão percussivo dele, a gente constituiu esse álbum e foi entendendo, muitas músicas quando eu compus elas antes já estavam, né, pré-definidas, mas muitas eram uma coisa e depois viraram outra. Porque quando eu tocava no violão e cantava e mostrava pra eles, não, mas isso aqui tá, a métrica melódica, isso aqui tá um forró, por exemplo. E eu, é verdade. Então, se constituiu como forró. Então, algumas foram se constituindo através da pré-produção, do que iniciou no início desse ano, né? E que legal poder ver o trabalho que tu começou, que foi pensado por ti, também colaborado com essas outras pessoas e potencializado também, né? Com certeza, mas é que é isso, a música ela não é solitária. Para mim, ela tem um momento solitário, mas para mim a música ela é coletiva. Então eu sempre tive essa vontade de estar produzindo com mais pessoas, né? E de estar fazendo música com mais pessoas. É por isso que tem muitas participações especiais nesse álbum, né? Tem o Ernesto Fagundes, tem a Paula Kirsch, o Gelson Oliveira também, né, participa. Tem muitos músicos que participam desse álbum, né? O Dionísio no contrabaixo, o Guto Virt também faz um contrabaixo acústico. Enfim, né, são muitas pessoas que contribuíram e que estão deixando esse álbum muito mais bonito, né? Então é por isso que essa ideia de... É um álbum colaborativo, né? Não é só um álbum que eu escrevi as músicas e as pessoas foram lá e executaram. Cada um colocou também bastante de si dentro desse álbum. Né? Ai, que lindo isso. A gente vem do teatro, né? Então o teatro também tem essa relação da colaboração, assim. É muito bonito chegar nesse processo. E falando de chegar no resultado desse processo, agora dia 18 de dezembro o álbum vai ganhar vida nas plataformas e também com uma audição aberta e um bate-papo lá na Rádio Agulha, né? Exatamente. Fala o que o público pode esperar dessa experiência. Além do álbum, vai também ter o lançamento do videoclipe da Maré, né? E vai ser um álbum visual também, né? Ele vai ter vídeos em cada música, né? E ali vai ser, a gente vai contar um pouco sobre todo o processo, né? Vou expandir um pouco mais do que eu tô falando aqui, só que lá a gente vai fazer uma audição aberta, então a gente vai escutar todas as músicas, falar do processo delas, né? Das participações, de quem tá em cada faixa, que é muito importante o processo. A gente normalmente faz através de espetáculo, no ao vivo, um álbum que é muito importante, né? Isso aconteceu já, eu fiz esse espetáculo no Túlio Piva, mas a audição é um processo também diferente, porque é um lugar que não vai ser no palco que eu vou falar como foi o processo, né? E a gente escutar o fonograma e poder experienciar junto é diferente, né? Então, eu ainda acho que isso poderia até acontecer muito mais do que acontece, né? No nosso cenário cultural aqui também, olhando num lugar mais restrito, Porto Alegre, de fazer mais essas trocas, de falar sobre a produção, sobre os fonogramas, falar sobre todo esse processo, porque o que chega depois, o produto, as pessoas estão vendo aquilo, mas o antes, que demorou muito tempo, toda a pré-produção,
todo o estresse, né? Que não é um processo fácil, é um processo difícil, é um processo longo, né? Isso não é falado das pessoas. Então, para quem é pessoas leigas, mas que gostam de apreciar a música, não sabem como é que é esse processo. Exato. Mas é importante saber para entender o quão é difícil fazer um álbum, quanto para mim, eu digo que eu tô gerando uma criança. Para mim, a gente tá gestionando, estamos, né? E durou mais do que 9 meses, na verdade, né? Não deixa de ser, é verdade. Mas que provocação interessante essa que tu faz, assim, né? De acontecerem mais essas audições, até para que as pessoas possam participar também desse processo, entender como é que foi Entender, gestado, exatamente, né? escutar, conversar, perguntar, né? Sim, Saber como é que funciona, porque é um processo, acho que deveria ser estimulado, ele é muito interessante de acontecer, né? E vai ser ali no Rádio Agulha, né? Que vai ser um lugar para isso, né? Que a gente vai poder ver o videoclipe, vai poder falar sobre o álbum, né? Partilhar desse momento juntos. Exatamente. Então fica o convite pro lançamento então do Estilhaços e Territórios em Corpos no Rádio Agulha, dia 18 de dezembro, às 19 horas, ali no Shopping Total. E a entrada é franca, né? Exatamente, a entrada é franca. E aí as músicas já vão estar todas nas plataformas digitais também, né? Então, já que a gente tá aqui, bora pegar um gostinho do que vem por aí na Rádio Agulha. Luana, canta uma musiquinha pra gente. Canto, com certeza. Então tá, maravilha. Qual música você vai cantar? Música Maré. Aí, bora lá, de Maré. Reticências em grãos de areia, interrogação. Centelha é no vento do norte, sopros de oração para aqueles que já se vão. Onda leva ao mar o repousar e navega perdido na imensidão, pois não mais voltará. Existes encanto, música da memória que ficar, carrega histórias do mar. Conchas de manto branco tapeiam a passagem rumo ao profundo, a imensidão, para o amar misterioso caminho a se navegar. Onda leva ao mar o repousar e navega perdido na imensidão, pois não mais voltará. Existes encanto, música da memória que ficar, carrega histórias do mar. Onda leva ao mar o repousar e navega perdido na imensidão, pois não mais voltará. Existes encanto, música
vai, peraí. Ah, parabéns. Obrigado mesmo, mano. Eu que Obrigado mesmo. agradeço. Parabéns. Então, nos vemos lá no dia 18 no Rádio Agulha. Isso mesmo. Rádio Agulha. Isso aí. Porto Alegre. Menino, vida longa aí ao trabalho, que seja um sucesso sempre. Obrigado por obrigada. estar aqui com a gente no rolezinho. Eu que agradeço, foi muito bom estar com vocês aqui. Então vamos encerrar o programa, né? E assim encerramos, né? Esse foi mais um rolezinho na TV, com muita arte e cultura. Música boa, pelo amor de Deus. E já sabe, né? Pra seguir o rolezinho é só ir lá no @rolezinho.rs, ficar por dentro de tudo que acontece de cultura aqui em Porto Alegre. E na semana que vem a gente tem um rolezinho um pouquinho diferente. Vai ser um rolezinho especial de Natal com 1 hora de duração e vai começar mais cedo. Começa onde está a informação aqui? Às 15h30. Isso aí, a gente preparou um programa com tudo que o Papai Noel gosta e eu aposto que tu vai se divertir muito. E se quiser, claro, assistir esse programa de novo e os episódios anteriores também, é só acessar o YouTube da RS Play TV, o canal do YouTube RS Play TV e também o canal do YouTube do Rolezinho e nas redes sociais, claro, rolezinho.rs. É isso aí, a gente volta na semana que vem em clima de Natal com aquele caos organizado que só o rolezinho entrega. Muito de Jingle Bells. Tchau, tchau! Tchau.